Boa noite, igreja. Espero que todos estejam bem animados. Pessoalmente, gostaria muito de começar agradecendo aos que oraram por mim. Eu fiquei uma semana internado no hospital. E ainda bem que foi no hospital, né, Marcelo? Onde que poderia ser, meu Deus do céu, né? No hospício, melhor que foi no hospital. Então, uma semana no hospital, graças a Deus. E, para minha humilhação, eu estava com um diagnóstico de celulite periorbitária. Falei, meu amigo, nessa altura da vida, ser diagnosticado com isso? Que humilhação, doutora, não tem outro esquema, não? Não, você tem celulite periorbitária. Falei, amém. Entrega para Deus e vamos em frente. Então, muito obrigado a você que orou. Senti muitas orações de vocês, irmãos. Fiquei bem, na medida do possível, encorajado a poder ser um discípulo lá internado e poder desfrutar do amor de Deus, de sua confiança. Se você quiser, mostro uma foto para você como é que ficou meu rosto, meu filho. Estava feia a situação, viu? Mas ainda bem que não foi soco da esposa, ainda bem que não foi nada disso, era uma infecção, né? Isso é muito bom, né? Muito bom. Hoje eu gostaria de estudar com vocês, irmãos, lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Diz a lenda que hoje foi um dos vestibulares mais difíceis. Será que é, pessoal da USP? Não sei. Conhecendo alguns de vocês, eu tenho minhas dúvidas, né? Se de fato esse vestibular é dos mais difíceis, né? Brincadeira, irmão, mas é só para manter um pouco a humildade, a gente não ficar exaltado aqui, né? Hoje a matéria que nós vamos estudar aqui coletivamente é ouvindo Deus e mudando a sua vida. Ouvindo Deus e mudando a sua vida. Essa matéria cai demais na vida. Então, quanto antes você aprender, melhor. A como ouvir Deus e tomar boas decisões na sua vida. Vamos começar em versículo 1. Aqui em Jeremias, capítulo 29. A carta de Jeremias aos judeus da Babilônia. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim,
eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vamos orar. Pai querido, precisamos compreender claramente o que o Senhor precisa nos comunicar, e eu peço a humildade para mim, para meus irmãos, que nós possamos concentrar nossos pensamentos e pensar nas coisas que o Senhor espera, os passos que o Senhor espera que nós vamos dar também. O Senhor nos dê o ânimo, a coragem, a perseverança, a fé, para viver nesse mundo de uma forma diferente e assim poder ser impacto às pessoas que o Senhor deseja alcançar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Houve uma época, os mais jovens não viveram essa época, onde nós enviávamos cartas e recebíamos cartas. Quem é dessa época aí que já mandou uma carta para alguém? Vamos lá, pessoal. Aí, galera. E a gente escrevia com todo cuidado, com toda a calma necessária, né? Pensávamos, puxa, como que vamos atingir o objetivo, né? Alguns escreviam cartas de amor. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que escrevia até com carbono, para não repetir a mesma carta. Era o meu irmão, tá bom, mano? Conta para ele que eu contei esse segredo para vocês, tá bom? Escrevia com carbono danado para manter uma cópia, para não correr o erro de escrever a mesma carta para outra pessoa. Olha que situação, né? Olha aqui, isso é motivo da gente dar muita risada. Eu lia as cartas, eu tinha uns 10 anos de idade, eu ria demais assim nas coisas, né? Cartas de amizade, cartas enviando notícias, cartas fraternas, expressando sentimento para seus amigos, né? A nação aqui estava recebendo uma carta do profeta Jeremias, com palavras de Deus na carta. Eles estavam iniciando um ciclo na nação, um ciclo diferente, um ciclo não animador, porque eles estavam agora prisioneiros do país chamado Babilônia, da cidade chamada Babilônia, que havia conquistado grande parte do mundo na época. E Deus envia por meio de Jeremias essa carta. É interessante Deus, no momento de muita correção, no momento onde a repreensão era bem notória, onde, se você for ler os capítulos iniciais desse livro, você vai ver a total responsabilidade do povo pelos seus atos, seus pecados, suas ações, e com isso eles angariaram os frutos de tudo isso na própria nação, em suas próprias vidas. Porém, Deus, mesmo diante de um quadro tão difícil, Ele queria renovar a esperança do povo, para que o povo estivesse perto de Deus, mesmo longe da pátria, perto dele, mesmo longe do país deles. Eu fico pensando na importância de, em cada ciclo de vida que nós vivemos, nós estarmos perto de Deus. Seja um ciclo fácil, seja um ciclo difícil, seja um ciclo com enormes bênçãos, seja um ciclo de muitas dificuldades, você pode estar ao lado de Deus, passando por tudo isso, não? Eu fico pensando, daqui 5 semanas vamos encerrar o ciclo chamado 2019, se Deus quiser, não é verdade, irmãos? Se Deus quiser, vamos, daqui 5 semanas, atravessar para 2020. Que privilégio a gente poder passar por isso. Cada um aqui teve a sua história em 2019. Talvez a sua história foi como a do Júlio ali, casou. Nossa, está tingindo a barba de preto ali. Nossa, está um gatão ali, né, o menino? Talvez você teve um ano cheio de dificuldades, sejam elas quais forem. Mas você está aqui e você pode concluir o ciclo desse ano perto de Deus, se você quiser. Independe de circunstâncias. Deus quer estar perto de nós em todos os momentos, né?
como igreja, nós também vamos concluir um ciclo, não? Nós vamos fechar o ciclo da época da Barra Funda. Daqui 20 anos você vai poder entrar no que substituiu o Facebook. E você vai falar, eu sou do tempo da Barra Funda, né? Há alguns aqui que estão lá naquele esquema que é sou do tempo da São Joaquim. Ô, meu amigo, o tempo passou, não? Nossa, Ana, você era tão novinha naquela época. Nossa, eu, Simone, você, pensando, nem 30 a gente tinha naquela época, que loucura, né? Mas tá nova ainda, né, Jorge? Isso aí, cara. Muito bom, Jorjão. Vai que você tem futuro no casamento, assim, meu irmão. Vai lá. Como igreja, nós estamos concluindo mais alguns domingos. Meu irmão, se tem que conhecer alguém e abraçar alguém aí da Zona Oeste, aí aproveita, Zona Leste. Daqui a pouco vamos estar separados nos cultos, né? E eu falo isso com tristeza, que eu gostaria continuar, num certo sentido, estar mais perto de todos. Porém, a missão vai nos levar realmente a nos espalharmos, né? Passamos aqui mais ou menos 4 anos e meio, umas 235 semanas, assim. Pensa quanta coisa a gente pôde aprender juntos, não? Pessoalmente, puxa vida, vi tantas coisas acontecendo aqui. Foi uma época tão especial, de tanto aprendizado, muitas decisões. E eu fico pensando, o ciclo está se fechando e um outro ciclo vai se abrir. Com que coração nós vamos entrar nesse novo ciclo, né? E a pergunta hoje, para a gente aquecer nossos corações, é como anda a sua espiritualidade? Como anda a sua espiritualidade? O ser humano ele é um bicho meio engraçado, né? Se as coisas estão ruins, ele gosta de culpar o governo. É gostoso culpar o governo, né? Culpar o governo é a coisa mais fácil que tem, né? Quando a vida vai mal no cristão, normalmente ele culpa, sabe quem? A igreja. A igreja, meu amigo. Fala sério. Quando o povo estava passando por dificuldades aqui, Deus fala claramente, olha, a responsabilidade é sua, povo de Judá. É sua, só sua, e vai morrer com essa. Ou seja, não dá para você transferir, se eu não estou bem, minha responsabilidade. Leandro, CPF 138 e lá vai embora. Não dá para passar procuração. Nós temos que assumir e assim mudar nossas próprias vidas, né? Como anda a sua espiritualidade? A igreja é mais quente com a sua presença aqui? A igreja é mais forte? Você está querendo ser o primeiro a atravessar o rio ou você vai esperar todo mundo passar e você vai no embalo, né? Você vai ser o primeiro a querer ter relacionamento com Deus e poder influenciar pessoas ou vai esperar aonde que o vento está soprando? Precisamos ver como nós estamos. Estamos escutando a voz de Deus? Estamos animados? Está estudando profundamente sua palavra, a palavra de Deus? Está crescendo? Está animado para esse momento? Ou você está, nossa, mais um ano, né? Nossa, que dificuldade, né? Quem será que vai ganhar a eleição para prefeito ano que vem? Não estou nem aí quem vai ganhar a eleição para prefeito. Não é isso que vai resolver nossa situação. Mas se você resolver mudar a sua vida, isso vai ser um grande impacto na cidade de São Paulo. Deus está sempre chamando homens e mulheres a se relacionar profundamente com Ele. E nesse momento, aqui em Jeremias 29, ele vê o povo lá na Babilônia. Se você for estudar o Salmo 137, você vê o povo desfocalizado, o povo desanimado, o povo às margens do rio não queriam cantar, não queriam cultuar, eles estavam esfriando, eles estavam com ódio dos babilônios. E aqui chega uma carta para eles, aos que estavam lá na Babilônia. Nabucodonosor, muito esperto, ele pega e leva todos os que causavam mais impacto na pátria judaica, e leva todo mundo para a Babilônia. Assim era o meio de enfraquecer o país que era conquistado.
E ele deixava as pessoas desanimadas lá, as pessoas mais fracas do país, e levava todos que causavam impacto, na sua maior parte, para poder ser prisioneiros num novo país, viver numa outra pátria, numa outra língua, num outro contexto, e perder suas raízes. E Deus estava chamando esse povo, homens e mulheres, a lembrar que Ele estava presente e que Ele queria ser próximo de seu povo. Apesar deles estarem passando por grande correção, mas Deus queria estar com eles. Em cada dia, cada manhã, diz a Bíblia que Deus renova a oportunidade de podermos nos aproximar de Deus. Estamos aproveitando disso? Cada dia pode ser uma oportunidade enorme para crescermos espiritualmente. Se você é um cristão, você é a pessoa que entregou o controle da sua vida para Jesus. Por isso é cristão, seguidor de Jesus, pequeno Cristo, aquele que busca imitar os passos de Jesus. Então você se tornou filho de Deus, herdeiro da vida eterna, proprietário. Não vai ser locatário não, meu amigo. Proprietário de uma morada preparada por Jesus na eternidade. Mas você está animado com isso? Ou você fica mais animado de ir no show do fulano de tal? No lançamento do filme, não sei qual. É isso que dá o ânimo para nós? O que está esquentando a sua vida e o seu coração? Seguir Jesus é uma experiência fascinante. Segundo eu ouvi da mãe do Marcelo Turíbio, que foi batizado há 1 ano e meio, 2 atrás aqui. Uma experiência fascinante. Não transforme isso numa coisa qualquer, meu irmão. Deve ser algo que nos renova, que nos desafia, que nos leva a ter padrões elevados, que afia seu coração, que lapida seu caráter, e assim transforma a sua vida. Por isso a pergunta é: como anda a minha vida espiritual? Como anda a sua vida espiritual? O povo aqui havia passado por uma situação que eu acredito nenhum de nós quer. O reino babilônio entrou e arrasou, literalmente arrasou com o país. Sem querer entrar em detalhes, foi uma das experiências mais horrorosas que o ser humano poderia ter passado. Um povo invadia o outro e aniquilar com os traços da cultura, com a população. Estragou tudo. E interessante que no versículo 8 aqui, diz o seguinte: eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas, que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. Estava rolando uma conversa na Babilônia que tudo iria mudar em pouco tempo. E eles poderiam retornar ao país deles em breve. E Deus está falando: não. Serão 70 anos que vocês vão passar na Babilônia. 70 anos. Então, casem-se, que é o que ele estava falando aqui. Plantem, casem, aumentem em número, desejem a paz para esse país, porque se houver paz aí, vocês mesmos vão ser beneficiados. Ou seja, Deus está falando: torne a vida de vocês aí incrível. Não vai ser a mudança de local que vai mudar algo. Vocês estavam aqui em Jerusalém e se entregavam à imoralidade sexual, ao divórcio, às injustiças, ao pecado de idolatria até o pescoço, e vocês afundaram no pecado, e eu mandei 1, eu mandei 2, eu mandei 3, e vários profetas, em várias situações, de diversas maneiras. Procurei alertar vocês para ouvir a verdade, vocês não ouviram. Então não é retornar em Jerusalém que vai mudar algo, vocês precisam mudar a vida de vocês agora, na Babilônia.
Eu quero estar com vocês aí. E é aí que vocês precisam mudar de vida. Isso é desafiante, irmãos. Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar palestras de todo tipo, que vão falar que você é bonito, você é cheiroso, você é legal, você é incrível, você merece ser feliz. Você merece ter uma vida assim, e uma vida assado, e não sei o quê, e não sei o que lá. Falsos profetas. Fácil falar isso. Eu quero ver quem vai falar, olha, na vida você tem 2 caminhos. O largo e o estreito. Há 2 destinos para a sua alma. O céu e o inferno. Há 2 maneiras de viver, a que agrada a Deus e a que desagrada a Deus. É isso que nós precisamos ver restaurando em nossas vidas. No mundo onde tudo se relativiza, onde tudo quer escancarar um caminho mais fácil, nós precisamos assumir a nossa postura, e não é desejar o mal para ninguém, nós precisamos ser reais. Quem aqui só vai ter paz, vitórias e alegrias? Ninguém, meu irmão. Todos nós teremos lutas, e às vezes queremos suavizar, abaixar o padrão, aliviar, e tudo isso não muda a história. O que muda a história é se você estiver ao lado de Deus, e você vai passar por todo tipo de situações, mas se estiver ao lado de Deus, você está bem. Aí sim, estar perto de Deus é a diferença. Não são as circunstâncias. Irmão, você pode estar na melhor universidade, com o melhor bandejão, com o melhor não sei o quê, e ser um candidato ao suicídio. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente se entregando aos problemas e etc. Difícil vai ser você ser uma pessoa firme em suas convicções. Eles ficariam 70 anos naquela cidade. Era essa a verdade. Gente, eu fiquei 8 dias internado, eu já tinha plano de fuga no hospital. Já tinha plano de fuga, você fica com aquele acesso, né, ao medicamento. Já estava pensando em arrumar uma blusa de frio e ir para a padaria do lado para pegar um lanche extra ali. Nossa, como você tem fome no hospital, cara, é terrível. Havia plano de fuga, uma infecção a ser tratada. Nossa, o rosto inchado, uma coisa linda de se ver. Fui capturado por uma médica de 1,5 m, que falou para mim, você vai ficar 48 horas internado. Nossa, que palavras, né? No dia seguinte a outra, você vai ficar 72 horas aqui. Esse tempo só aumentava. Falei, meu Deus do céu, que situação. Em 8 dias com plano de fuga e desejando fugir. Um mini cativeiro, não? Precisei cuidar do meu coração para ter bons pensamentos, cuidar das emoções, do estado psicológico. Acho que foi mais ou menos, né, Marcelo? As 2 vezes que você foi lá, acho que estava mais ou menos controlado, né? Das atitudes e aproveitar do tempo para chegar perto de Deus. Aí eu fiquei pensando, puxa, há 7 anos atrás minha esposa fez uma cirurgia que a levou a 30 e tantas sessões de radioterapia e depois 5 anos para tomar um quimioterápico com todos os seus efeitos colaterais. Aí eu fiquei pensando, puxa, como o homem é patife mesmo, né, cara? Mas isso é um tema de uma outra aula, não? Vamos deixar para quando separarmos em cultos a gente entra nesse ponto aqui, né? Mas sabe, irmãos, precisava aceitar, o povo tinha que aceitar o problema que eles estavam, era por causa dos seus próprios pecados que eles tinham parado na Babilônia. Não era que Deus era um Deus severo demais. Deus deu na medida o que eles precisavam para a vida deles. E Deus, com muito amor, veio oferecer a companhia para eles. E por isso eu quero perguntar para nós, como anda a sua espiritualidade? Quando voltarmos às regiões
Como vai ser o seu impacto lá? Está querendo mais de Deus? Está querendo ouvir mais de Deus? Está sério com a sua vida espiritual? Muito sério com a sua vida espiritual? Eu não estou falando de ser chato, estou falando de ser sério com a sua vida espiritual. Porque nós vamos ter dias bons e dias maus, dias com muitas provas e dias só de alegrias. Mas o ponto é, você está firme com o seu Deus, conhecendo Deus melhor, ou você vai ser alguém que vai vacilar na fé? Vacilar na fé. Deus queria que eles tivessem esperança, e Ele responde que aqueles que o procurassem com todo o coração iriam achá-lo. Essa é a receita para você achar Deus: procurar com todo o coração. Em primeiro lugar, com exclusividade, como prioridade. Vamos ler Daniel capítulo 1, um dos homens que foi levado nessa leva de prisioneiros. Tão interessante você ler a Bíblia e saber que era todo o contexto ali em Jeremias, Ezequiel, Daniel. A história atravessa esse período e você vê pessoas reagindo de diversas formas, não? Olha em Daniel capítulo 1, versículo 8, o que a Bíblia fala sobre esse jovem, que foi levado à presença da corte do rei babilônio, era um dos judeus mais inteligentes, e os mais inteligentes foram levados para serem treinados na Universidade da Babilônia na época. Versículo 8, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Vou parar só aqui no ponto e vírgula. Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Sabe, ninguém falou para ele fazer. Não teve culto naquela semana na Babilônia. Ele não teve tempo, provavelmente, com outro cristão, não tinha cristão na época, né? Com outro judeu temente a Deus. Mas o fato é que ele ficou firme. Ele resolveu que não iria se contaminar com os aspectos da cultura da Babilônia, com todas as implicações que pudessem ter. Ele ficou firme. No capítulo 3, nós não vamos ler, mas o rei ergue uma estátua de ouro e cobra a obediência para todos se ajoelharem. 3 homens, 3 jovens, custando a sua vida, eles decidem: nós não vamos nos ajoelhar perante a estátua do rei da Babilônia. E eles ficaram firmes. Todo o povo ajoelha, os 3 de pé. Isso custou uma fornalha para eles. Mas diz a Bíblia que eles não foram queimados, e um anjo aparece na fornalha junto com eles. E a vida deles é poupada. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, nós lemos o seguinte: numa outra situação onde armam uma armadilha para que esse jovem Daniel, também, não sei se era tão jovem aqui agora, já tinha passado alguns anos, porém, a questão é se ele iria ceder numa determinada situação. Olha o que acontece aqui. Daniel 6,10, quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ele orava. Era o que ele precisava para estar firme, forte e convicto nas suas convicções. Quanto custa para nós estarmos firmes, fortes, convictos do que a gente acredita? É isso que você precisa pagar, é esse o preço que eu preciso pagar. Seja quanto for, mas isso é um preço individual, não dá para irmos na fé dos outros. Cada cristão tem que assumir o seu papel de seguidor de Jesus, seu impacto, sal dessa terra e luz para esse mundo. É isso que queremos, não, irmãos, na volta? É esse impacto que nós sonhamos. É para isso que nós nos tornamos
cristãos. Daniel foi um impacto na Babilônia, onde ele pôde servir, segundo as minhas contas aqui, 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Eu não sei se os judeus, a história de cada judeu na Babilônia, como cada um se portou, mas eu sei que Daniel fez a diferença lá. Não importa a vida dos demais, você quer fazer diferença com a sua vida? Você tem que ter um plano. E sabe qual é o seu plano? É orar para Deus e falar: Deus, qual é o seu plano? Às vezes a gente quer incluir Deus nos nossos, né? Deus, eu sou flamenguista, quero ser campeão da Libertadores. Cara, eu achei uma graça, tem um camarada que nunca viajou com a esposa de avião. E esse cara, muito provavelmente, vai ter um divórcio à vista, porque ele arrumou coragem para viajar. E sexta-feira foi para Lima, Peru, ver o time dele ser campeão, gritou Mengo até dizer chega. Mas não tinha coragem para viajar com a esposa. Mas esse é um outro detalhe de uma outra aula, não vamos entrar em detalhes sobre isso agora. Mas o fato é que em 28 anos eu tenho visto muita coisa na igreja. Bastante coisa. Eu vi gente assumindo um compromisso muito sério com Deus e desejando se transformar, querendo dar frutos com sua vida. Decidiram priorizar Deus e foram construindo suas vidas. Alguns casaram, outros permaneceram solteiros fiéis e são impacto na igreja e impacto fora da igreja. Quisera eu falar que todos foram assim, mas eu vi também muitos que largaram a fé por pouca coisa. Largaram a fé por pouca coisa. Esfriaram na fé por detalhes, por coisas insignificantes. Sabe por quê? Porque é você que tem que pagar o preço do que você quer na sua vida. Ninguém vai pagar o preço que é para você pagar. Ninguém vai pagar o preço. Sabe, não prefira ser o caminho de ser mais um superficial, que gosta mais do entretenimento desse mundo, mais um que passa mais tempo jogando videogame do que lendo a palavra de Deus, e fazendo um monte de coisa, mas a vida espiritual em segundo plano. Não seja mais um que faz isso, já tem muita gente. Decida ser um impacto. E eu quero ler 2 versículos só que podem nortear o impacto que todos nós podemos passar. Eu queria ler 1 João 3 com vocês. 1 João capítulo 3, versículo 16. Esse versículo é muito fácil de ser decorado. A maioria gosta de João 3,16, que mostra uma coisa maravilhosa, a graça de Deus. Mas 1 João 3,16 ensina algo muito importante para nós. A Bíblia diz assim: sabemos o que é o amor, por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O texto é autoexplicativo. Nem precisamos buscar nada para nos ajudar nessa tradução. É um texto muito óbvio. A Bíblia fala que eu e você devemos dar a vida pelos nossos irmãos, da mesma forma que Cristo deu a vida dele por nós. Com isso cabe 1000 perguntas aqui, irmãos, mas eu creio que o Espírito vai fazer para você muitas perguntas. Quem que você cuida aqui da igreja? Quem você ajuda a cuidar? Por quem você tem dado a sua vida? Por quem você tem dado? Eu e mais 100 irmãos estaremos voltando para a região norte. Uma região incrível, com mais de 2 milhões de habitantes. A Zona Leste tem mais de 4, né, Marcelo? Mais de 4 milhões. Isso é uma alegria, né? Só no bairro Tremembé, ele é subdividido em 65 bairros. Se você é um dos privilegiados que moram no Tremembé, só do Tremembé, é um conjunto de 65 bairros ali.
Se você mora perto de Santana, é um conjunto de 20 bairros, tem mais de 200 bairros na Zona Norte. Incrível. Eu li sobre a Zona Oeste também, Jorge, é um monte de bairro. Zona Leste, se no Norte tem 200, na Zona Leste tem mais de 400. Ou seja, temos muito espaço para a gente cuidar de pessoas, para sonhar. São 296 quilômetros quadrados, dá quase 3 quilômetros para cada um de nós. Nossa, é muito espaço, cara. Se você quer liberdade, nossa, é ali que você está, meu irmão. 3 quilômetros para cada um poder evangelizar, sonhar e fazer barbaridades para conhecer pessoas e assim levar pessoas para Deus. Imagina se nós tivermos uma igreja em casa em cada um desses 65 bairros do Tremembé. Quem vão ser os homens e as mulheres que vão sonhar por isso? Com isso eu quero ler com você Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Eu ia ler Mateus 28, mas eu garanto que muitos de vocês já leriam decor. Então eu preferi ler Marcos capítulo 1 para você. Jesus é chamado aqui no versículo 35 a cuidar de um monte de necessidades. E eu vou terminar com esse versículo aqui. No 37 os discípulos encontram ele e falam: todos estão procurando o Senhor. No 38 Jesus responde: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Palavras de Jesus. Jesus veio para anunciar o evangelho. Eu e você fomos chamados e enviados para levar o evangelho. Não só chamados para participar da fé cristã, chamados e enviados para levar o evangelho. E é com esse coração que eu quero estar, e convido cada um de vocês a somar as barreiras, as fileiras, para que nós possamos fazer tudo isso de uma maneira que agrade a Deus. Como será esse próximo ciclo para você? Como será o próximo ciclo para mim? Sabe, há muitas coisas que podem acontecer. Com isso eu quero terminar a leitura em Jeremias 29, nesse versículo famosíssimo, que às vezes a gente lê ele fora do contexto que ele está. Jeremias 29, voltando lá no versículo 11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que nós possamos escutar o que o Senhor está falando. Confiar nesse Senhor. E dar toda a nossa vida para poder agradar esse Senhor. Amo vocês, irmãos. Estamos prestes a nos dividir, então aproveite bem o tempo. E que nós possamos ter a vida que possa trazer glórias e honras para Deus, nosso Pai, e impacto para esse mundo e alegria para todos nós. Muito obrigado, uma ótima noite para todos.